Você sabe quais são os direitos do paciente com TEA, transtorno do espectro autista, em relação ao plano de saúde? Dia 2 de abril é o Dia Mundial e Nacional de Conscientização sobre Autismo. E hoje eu quero te falar sobre alguns dos direitos da pessoa com autismo que tem plano de saúde. Primeiro, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, enfim, faça tudo que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer, porque meu objetivo aqui é ajudar mais usuários e advogados a vencerem os planos de saúde. Eu sou Edivane Bastos, atuo na área de Direito da Saúde há mais de 12 anos e tenho ajudado durante todo esse período pessoas a garantirem os seus direitos frente aos planos de saúde e ao SUS. Vamos lá, o primeiro direito e um dos que eu considero mais importantes para o paciente com autismo que tem plano de saúde é o tratamento adequado, de acordo com o que o laudo médico determinou. A gente tem algumas controvérsias aí, principalmente em relação a AT, acompanhante terapêutico. Mas o que é muito pacificado, inclusive pelo STJ, é que todas as terapias que foram indicadas pelo médico, normalmente é o médico neurologista, o neuropediatra, que faz aí o diagnóstico e o acompanhamento do paciente com TEA, todos os tratamentos, inclusive tratamentos especializados como ecoterapia, musicoterapia, qualquer outro que esteja ali indicado no laudo médico e tenha comprovação científica, devem ser cobertos e garantidos pelo plano de saúde na forma como foi prescrita pelo médico. E a forma como foi prescrita pelo médico é muito importante, e isso é muito relevante, porque é exatamente nisso que as operadoras tentam enganar aí os usuários, dizer que estão fornecendo o tratamento adequado nas suas redes e não fornecem. Normalmente, os tratamentos para autismo é o tratamento mais indicado hoje e assim com respaldo na ciência no mundo inteiro, é o tratamento pela ciência ABA, Análise de Comportamento Aplicada. E aí ela inclui, na verdade, vários tipos de terapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfim, várias especialidades que precisam trabalhar ali em conjunto para garantir o desenvolvimento adequado para o paciente. E, idealmente, esse tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível para se pegar ali a janela neurológica, a janela que se chama de neuroplasticidade da criança, que é um momento em que já se sabe que o cérebro tem uma capacidade maior de se reorganizar e entender, o paciente vai conseguir entender e se adequar melhor ali ao desenvolvimento necessário, vai entender e vai aprender qual a comunicação necessária, enfim, tudo o que ele precisa para um desenvolvimento mais adequado. O tratamento precisa seguir o que está indicado no laudo médico, tanto em relação ao tipo de terapia, quanto ao tempo de atendimento e número de sessões semanais. Então, é muito comum que os médicos prescrevam, por exemplo, 20 horas de terapia semanal. E aí vão ser divididas entre terapia ocupacional, integração sensorial, fonoterapia, enfim, diversas especialidades que vão atender aquela criança e vão garantir o desenvolvimento adequado. E essas sessões, como regra, devem ter uma duração mínima entre 45 e 50 minutos. Aí o que é que as operadoras fazem? Dizem, não, eu tenho aqui, eu ofereço todas essas terapias, mas oferecem sessões de 30 minutos, eu já vi até de 15 minutos. Às vezes a indicação médica é de que seja feita uma sessão individual, porque a depender do tipo de terapia, precisa ser um atendimento individual. E a operadora oferece um atendimento em grupo ali com 10 crianças. Ou seja, esse tratamento não vai ter resultado nenhum, não vai ter eficácia nenhuma. E se a operadora oferece o tratamento aquém do que foi determinado pelo médico especialista, o usuário tem direito a buscar na justiça o atendimento fora da rede credenciada. É muito raro a gente ver uma operadora que de fato oferece dentro da sua rede credenciada uma clínica especializada que atende ali todos os critérios médicos que são necessários para aquele atendimento. Ultimamente, as operadoras até têm aumentado as suas redes credenciadas, tá? E se a operadora tiver uma rede credenciada
de fato apta, o usuário, como regra, não tem direito de escolher o tratamento fora da rede. O plano de saúde vai cobrir o tratamento, como regra, dentro da rede credenciada. Isso é um direito da operadora, inclusive para redução de custo. Mas esse tratamento precisa ser adequado, precisa ser feito com os especialistas adequados. E o que acontece também muito na prática dessas operadoras elas dizem que têm os profissionais com todas as certificações, com todas as especializações necessárias para atender aquele laudo médico, mas, no final das contas, esse profissional é o que a gente chama de profissional vitrine, ou seja, é o profissional que vai servir para cumprir todas as exigências de todos os laudos médicos daquela clínica, mas que na prática seria impossível atender todos aqueles pacientes. Ou seja, num processo judicial ou para fins de cumprimento ali do atendimento ao que foi determinado pelo médico, a operadora diz: eu tenho aqui o profissional XYZ que atende os critérios. Mas na prática, quem vai atender aquela criança é um estagiário, é um profissional sem nenhuma qualificação. E se isso acontecer, deve ser comprovado na justiça, no processo judicial, que a rede credenciada não está apta para fazer aquele atendimento e, por consequência, o usuário vai ter direito a fazer o tratamento fora da rede credenciada, custeado pelo plano de saúde. Um segundo direito do usuário de plano de saúde que tem TEA é de redução ou de limitação da coparticipação. Como assim, Edivane? Ultimamente, as operadoras têm comercializado principalmente planos com coparticipação, especialmente para pacientes, para usuários criança, né? Para crianças, exatamente por causa do aumento do número de pacientes com diagnóstico de TEA. E aí elas fazem isso exatamente para inviabilizar a realização do tratamento. Esses tratamentos com frequência chegam aí a valores mensais de 20, 30 mil reais. E a coparticipação pode estar prevista no contrato, de acordo com a STJ, de até 50%. Então imagina, qual é a família que tem 15 mil reais para pagar por mês em um tratamento para o filho? É muito difícil alguém conseguir custear essa coparticipação. Então, o que o STJ estabelece é que se a cobrança da coparticipação inviabilizar ou for um fator de severa restrição de acesso ao tratamento, essa coparticipação pode ser afastada. Tem também a possibilidade dela não ser totalmente afastada, mas ser limitada ao valor de uma mensalidade, que é um entendimento recente do STJ, inclusive baseado em uma resolução antiga da ANS que já foi revogada. De acordo com esse entendimento do STJ, a cobrança de coparticipação seria devida, sim, né? Não seria totalmente afastada, mas estaria limitada ao valor da mensalidade. Então, se você paga R$500 por mês, faz um tratamento que custa 30 mil reais por mês, o máximo de coparticipação que poderia ser cobrado seria mais R$500, totalizando ali R$1.000 de plano de saúde. Mas é possível, né, que ainda assim fique inviável a permanência desse usuário no contrato ou a realização do tratamento. E se a cobrança de coparticipação for um fator severo de restrição de acesso ao tratamento, ela por meio de decisão judicial, isso não acontece administrativamente, por meio de decisão judicial, pode ser afastada. E o último direito que eu queria falar aqui rapidamente para vocês, de pacientes com TEA, é o de reembolso no valor mínimo da tabela praticada pela operadora para clínicas especializadas. As operadoras, com frequência, né, nos planos que têm direito a reembolso, acabam fazendo reembolso em valores muito baixos, que inviabilizam também aí a realização do tratamento fora da rede credenciada mediante reembolso. Mas, de acordo com a Consul 8, a operadora deve fazer o reembolso de acordo com a tabela que é praticada para aquela especialidade. Então, por exemplo, se o usuário faz um tratamento de autismo e ele escolhe fazer fora da rede credenciada, mas naquela localidade há uma clínica credenciada que recebe, por exemplo, R$250 por sessão, a operadora vai ter que reembolsar o usuário no valor de R$250 e não no valor de R$50 que ela escolheu aleatoriamente para um outro tipo de terapia não especializada. Então, um direito importante da pessoa com autismo, do usuário que tem um plano de saúde, é de ter o reembolso no valor mínimo praticado pela operadora dentro da tabela específica para aquele tipo de atendimento e não em um valor aleatório ou muito irrisório
que seja para outro tipo de atendimento não especializado. Eu espero ter te ajudado. Meu objetivo aqui nesse canal é ajudar usuários e advogados a vencerem os planos de saúde. E eu quero aqui deixar um convite para você seguir nas redes sociais, tanto o meu Instagram, @edivane_bastos, quanto o Instagram do Instituto Azuro Saúde, que é uma clínica da qual eu faço parte e que desenvolve atendimento especializado para pessoas com neuroatipicidade. Eu espero ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outro tema, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder.